Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor com o intuito de aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra, de trazermos para as nossas vidas mais um pouco do ensinamento de Deus e para que isso floresça em nós e nós possamos a cada dia mais nos tornarmos mais fiéis a Ele, no nosso caminhar, no nosso entendimento, nas nossas atitudes, enfim, tudo aquilo que nós nos propomos fazer, que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Amém? Acho que os irmãos já vão enjoar de ver minha cara, né? 3 cultos seguidos já, hein, pastor? 3 cultos seguidos já, pregando. Eu até postei uma foto essa semana, né? O pregador preparando o sermão e o pregador pregando, né? O pregador preparando o sermão em casa, acabado, cabelo em pé, né? E é bem assim mesmo. Mas glória a Deus por isso. Bom, o tema que nós vamos falar na nossa aula de hoje, a aula de número 13, dentro da nossa confissão de fé, é o tema evangelização e missões, ou evangelismo e missões, como vocês preferirem. É um tema muito importante, essencial para a vida, para a saúde da igreja, porque primeiro que é aquilo, o chamado que Deus tem para as nossas vidas, de levar a sua palavra, de falar do seu nome, de fazer com que o nome do Senhor e a obra do Senhor seja reconhecida, em toda a terra, através da pregação do evangelho, do evangelismo, de missões. O texto da nossa apostila começa dizendo assim: a missão primordial do povo de Deus é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. E aí o primeiro ponto diz o seguinte: é dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar pelo exemplo e pelas palavras a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los para observar todas as coisas que Jesus ordenou. Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui nos atentar em relação ao evangelismo é a nossa postura perante aquilo que Deus nos ensinou. Não é exatamente sobre como nós agimos em sua essência, mas de fato sobre aquilo que nós somos dentro de nós. O ponto da nossa confissão de fé que aborda aí sobre o evangelismo fala a princípio sobre proclamar o evangelho pelo exemplo, não fala pelas palavras a princípio, fala também, mas o primeiro ponto abordado é proclamar o evangelho pelo exemplo. Olha o que diz o livro de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras, no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. O conselho do apóstolo Paulo a Tito é bem específico, que ele seja um exemplo de boas obras. Nós sabemos que o direcionamento aqui, nas palavras do apóstolo Paulo para o seu discípulo Tito, é uma palavra voltada mais especificamente para os presbíteros da igreja, para os líderes da igreja, para os pastores, pregadores, enfim. Porém, não há a menor dificuldade de nós aplicarmos também todas essas coisas que Paulo ensina, que Paulo orienta a Tito, a nós, membros, de modo geral, cristãos de modo geral, da igreja de Deus, porque as coisas que ele fala, as coisas que ele ensina, elas são totalmente aplicáveis à vida de todo cristão. Correto? Então, o que Paulo está dizendo
é que as nossas ações diante da sociedade, perante as pessoas que nos cercam, o nosso posicionamento, né, devem ser ações que de fato expressem e demonstrem o nosso temor, a nossa fidelidade a Deus. Né, Paulo ele entende que não há a menor possibilidade de se pregar o evangelho para as pessoas se em nós for encontrada uma vida prática de pecados constantes. Né, perceba que nós falamos sobre prática de pecados, de algo constante, né, e não sobre pecados que acontecem por um deslize, digamos assim. Né, porque talvez, em muitos casos, nós nos sentimos coagidos até, e nós deixamos de falar do evangelho para uma ou outra pessoa, diante de uma oportunidade ali, clara, por termos cometido um pecado, naquele dia, ou né, em algum momento ali, e naquele momento o diabo nos acusa, e nós nos retraímos, e não falamos do evangelho, não falamos de Jesus para uma pessoa, diante de uma oportunidade clara que temos. Então não é sobre isso, ok? Até porque, irmão, se nós formos esperar o momento das nossas vidas em que nós estamos sem pecado para pregar o evangelho, então nós não vamos pregar nunca o evangelho, né? E não foi essa ordem que Jesus nos deixou. E depois disso, né, depois de falar sobre isso, Paulo ele cita aqui então algumas qualidades que nós precisamos cultivar ou então buscar ter nas nossas vidas para evangelizar. Paulo diz assim, ó, no ensino mostre, a primeira qualidade que ele fala, mostre integridade. A raiz dessa palavra, da palavra integridade, que aparece aqui como uma das qualidades que o apóstolo Paulo sugere que tenhamos, ela deve ser entendida como incorruptível, algo que não se corrompe. Né? A integridade que Paulo está falando é essa, ou seja, Paulo está dizendo que existe um compromisso extremo daquele que se propõe a falar do evangelho para outra pessoa, de que seja uma pessoa que não se corrompe pelo pecado. E tão importante quanto isso, que seja uma pessoa que também não corrompa a mensagem pela qual ela está falando, pela qual ela está defendendo ali naquele momento. Então, o fato é que, ao anunciarmos a mensagem do Evangelho, nós estamos anunciando, nós estamos lidando com uma mensagem pura, sem corrupção, incorruptível, uma mensagem sem máculas, sem manchas, uma mensagem que é completamente fiel, né, que não mente. Por isso, o empenho que precisa haver da nossa parte, enquanto discípulos de Jesus, é que as nossas vidas também estejam alinhadas com aquilo que a palavra é. Se eu defendo uma palavra que é limpa, que não possui erros, eu preciso então cultivar uma vida que também cultive essa ideia, sem erros, sem máculas, né, sem corrupção. Uma vida cristã incorruptível. Para quê? Para que o nosso inimigo não nos acuse. É isso que ele termina o verso dizendo, né? A segunda qualidade que o apóstolo Paulo fala é sobre reverência. E a ideia que Paulo quer nos passar, quando ele fala sobre reverência no ensino, ele está reafirmando então o que ele acabou de falar, né, na palavra anterior, né, trazendo o entendimento que nós estamos lidando aqui com uma mensagem incorruptível e que precisa ser tratada com dignidade. A reverência usada aqui, na raiz da palavra, fala sobre dignidade. Ser digno ao falar, ao usar essa palavra. E para que nós sejamos capazes de olhar para a mensagem do Evangelho com a reverência necessária, nós precisamos que as nossas vidas expressem verdadeiramente a dignidade que essa palavra tem. Porque é muito difícil você ter domínio, ter controle, né, ter conhecimento de algo que você não vive, de algo que não é uma prática comum na sua vida. Como que nós falamos de uma mensagem, como que nós anunciamos algo. Por exemplo, quando você vai contar uma história para alguém, se você não conhecer aquela história, existe uma grande possibilidade, ou de você não conseguir concluir a história, ou de você mudar a história, né? O que é mais comum, na verdade, né?
Então, aí vira aquele telefone sem fio, né? Cada um sai falando uma coisa e vai aumentando, e de repente a mensagem que estava aqui se transformou em algo que não tinha nada a ver com aquilo que ela começou. Então é sobre isso, é sobre nós conhecermos, termos vivência, termos prática numa vida que expresse aquilo que o Evangelho de Jesus realmente está nos proporcionando. A terceira qualidade que Paulo fala é sobre termos uma linguagem sadia e irrepreensiva, né? E com isso Paulo está se referindo aqui à importância que existe de que nos nossos lábios estejam palavras condizentes com as palavras das verdades que nós pregamos. Uma linguagem irrepreensível se trata também de uma linguagem que expressa aquilo que nós estamos vivendo. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? As nossas palavras, aquilo que sai das nossas bocas, condiz com aquilo que mora e habita nos nossos corações. Ok? Um exemplo, quando nós nós conhecemos uma pessoa, essa pessoa se torna muito amiga nossa, e de repente a gente está falando como essa pessoa, né? Ou se você é casado, né? Você pegou costumes que o seu esposo, que a sua esposa tinha, que você não tinha, e de repente você passa a ter, e vice-versa, essa pessoa passa a ter os seus também. Por quê? Porque existe um elo de ligação, existe uma proximidade, certo? Então você começa a ter, né, trejeitos dessa pessoa que está do seu lado. Você começa a pensar igual às vezes, a falar igual às vezes, né, e assim vai. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. A nossa linguagem, aquilo que nós falamos, aquilo que sai das nossas bocas, condiz com aquilo que está dentro dos nossos corações. E para que nós tenhamos então uma linguagem sadia ao falar do Evangelho de Cristo, ao ensinar o Evangelho, o nosso coração precisa estar cheio dessa mensagem, porque aí será algo natural, não vai ser algo forçado, não vai ser algo que nós precisamos ensaiar para falar. Não, vai ser algo simples, algo que vai acontecer de forma natural. Então, resumindo tudo isso que Paulo diz aqui, ele nos passa o ensinamento de que as nossas vidas, obrigatoriamente, precisam estar em harmonia, ou seja, precisam estar em concordância com as verdades da santa palavra de Deus. Porque é dessa maneira que o nosso adversário não terá como nos acusar. É dessa maneira que nós desarmamos tudo aquilo que o inimigo tentar colocar como barreira para nos intimidar a pregar o Evangelho. E depois de falar sobre isso, sobre proclamar o Evangelho através do exemplo, através daquilo que nós somos, a nossa confissão de fé vai falar também sobre proclamar o Evangelho com palavras, né, no seu sentido literal mesmo. Expressar em palavras as verdades de Cristo. O livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então aqui nós temos, além do exemplo, nós temos uma ação prática a respeito da proclamação do Evangelho. E nós podemos entender, irmãos, que proclamar a mensagem do Evangelho através das palavras, através daquilo que nós estamos falando, né, se torna uma tarefa muito mais fácil, muito mais prazerosa e muito mais segura também para nós que falamos, quando nós vivemos. Por isso que o exemplo vem antes das palavras, né? Quando você é simples você falar daquilo que você é. Você não precisa fingir, você não precisa criar um cenário, uma cena, um teatro todo para apresentar aquilo que você crê. Porque você simplesmente crê, você sabe que essa é a verdade que você vive. Então, falar do que você vive se torna algo muito mais fácil, certo? Então, a ordem dada pelo próprio Jesus a nós é para que nós façamos discípulos de todas as nações. E quando nós lemos isso aqui, nós associamos a esse todas as nações já com o quê? Com missões, né? Com uma pregação que ultrapasse fronteiras.
E realmente o texto ele se aplica a essa ideia. Nós temos esse dever também de levar a mensagem do Evangelho para além das nossas próprias fronteiras. Só que o centro da ideia aqui que Jesus está passando para os discípulos e para nós que lemos essas palavras hoje, é que o nosso dever é o de anunciar o Evangelho a todas as pessoas que ainda não fizemos isso. Começando por aqueles que estão dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no churrasco da família, enfim. Todo e qualquer lugar onde existam pessoas não crentes, são lugares em potencial para que nós anunciemos o Evangelho. Então, essa é a ideia do ir e pregar a todas as nações, ir e pregar a toda a criatura. É anunciar o Evangelho de Cristo onde quer que nós estejamos. Além de preparar e enviar pessoas para ir ainda mais longe do que nós temos disponibilidade, talvez, significa que as nossas vidas, através do nosso exemplo e da nossa pregação, alcance as pessoas que estão à nossa volta e ainda não foram alcançadas. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21, diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesse texto aqui, irmãos, de João, nós vemos a importância, então, da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho. Perceba como é grande, como é magnífico esse momento dessas palavras que Jesus diz aqui. Esses dois versículos que nós lemos, o 20 e o 21 do Evangelho de João, capítulo 17, eles fazem parte aqui de uma oração que Jesus está fazendo, momentos antes de ir junto com os discípulos para o outro lado do ribeiro, certo? Ali de Cedron, a região onde ele estava, onde Judas iria levar os soldados dos fariseus para entregar Jesus. Ok? Então, momentos antes, Jesus faz essa oração. E nessa oração, Jesus ele clama e ele pede que o Pai revista os discípulos, revista as pessoas que estão ali com ele, de proteção, de sabedoria, de entendimento. Para quê? Para que eles preguem, para que eles continuem a anunciar a mensagem da salvação. Ok? E no versículo 20, existe uma situação muito interessante aqui. Jesus ele inclui nessa oração as pessoas que ainda nem haviam crido. Ele diz assim: não peço somente por estes, ou seja, não peço somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É uma ação futura, que ainda nem aconteceu. Jesus estava orando por aquelas pessoas que ainda iriam receber a mensagem do Evangelho e que creriam, ok? Então Jesus inclui nessa mensagem, nessa oração que ele faz, todas as pessoas que creriam na mensagem do Evangelho. Ou seja, irmãos, nós somos essas pessoas que futuramente creriam na mensagem do Evangelho. Nós fomos incluídos na oração de Jesus antes mesmo de nós crermos na mensagem do Evangelho, antes mesmo de nós sequer pensarmos em ouvir sobre a mensagem do Evangelho, Jesus orou por nós. A hora que minha ficha caiu para essa situação, eu fiquei parado na frente do meu computador uns 5 segundos, 5 minutos ali, em êxtase, em choque, porque eu falei, cara, Jesus orou por mim. Antes mesmo de eu imaginar crer na mensagem do Evangelho, antes mesmo de eu imaginar crer em tudo que Ele fez, no seu amor, na sua entrega na cruz, enfim, antes de eu entender que eu era pecador, Ele já havia orado por mim, por nós. Então veja o tamanho da dádiva que nós recebemos quando nós cremos na mensagem do Evangelho. Nós fomos incluídos, em uma oração que o próprio Jesus fez junto ao Pai. Existe oração mais forte do que essa, mais poderosa do que essa?
Jesus, ele ora para quê? Ele ora nos revestindo de proteção, nos revestindo de sabedoria, para que nós dessemos continuidade à pregação do Evangelho. Então, sabe aquele momento que nós estamos tentados a não pregar, tentados a falar, mas eu não sei falar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei, mas eu não consigo, e se me perguntar uma coisa que eu não sei? E se? Isso é muito comum para quem tenta evangelizar. Né? Principalmente nos dias de hoje, que existem muitas informações, as pessoas têm acesso a muita coisa, e muitas perguntas surgem de fato. Só que, irmãos, nós temos sobre nós o revestimento da oração de Jesus. Jesus orou por nós, antes de ser traído, sabendo que seria, orou por nós, para que o Pai derramasse sobre nós proteção, sabedoria, discernimento, para que nós dessemos continuidade à pregação do Evangelho. Aqueles que creem, não é somente estes, mas aqueles que ainda vierem a crer, por estes que eu oro. Jesus ora por nós. Então nós precisamos entender a partir de agora, a partir deste momento, que nós conseguimos entender o sentido dessa oração de Jesus, e nos colocarmos diante dele, irmãos, para obedecer aquilo que ele tem nos ensinado. O que nós lemos? Que nós precisamos ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Que esse texto, que essa oração de Jesus, hoje, sirva para que nós saiamos daqui mais corajosos para pregar o Evangelho. Porque nós cremos. Se nós cremos, hoje temos o dever de passar adiante aquilo que nós cremos. Amém? O segundo ponto da nossa confissão de fé diz: a responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 46 ao 49, diz assim: e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, agora, depois de nós termos sido alcançados pela mensagem do Evangelho, recai sobre nós, então, a responsabilidade de, como membros do corpo de Cristo, parte da igreja do Senhor, que Ele salvou, que Ele escolheu, que Ele regenerou, de sermos testemunhas das boas novas da salvação. Perceba que nós somos instruídos, irmãos, a pregar o quê? Bênção? A pregar conquistas? Não. Nós somos instruídos a pregar arrependimento e remissão de pecados. E essa é uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque é uma mensagem dura. É uma mensagem que confronta o homem para que ele abandone o seu estilo de vida atual e para que ele se renda a Cristo, entendendo que toda a sua culpa e a sua responsabilidade pelos seus pecados foram o que fizeram Jesus sofrer uma morte dolorosa na cruz. É por causa dos nossos, nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pela morte de Jesus. Nós nos esquecemos, às vezes nós só romantizamos a morte de Jesus, como ele me amou tanto que ele morreu. Óbvio, né? Só que ele morreu porque tinha um motivo que ele tinha que morrer. Se nós não tivéssemos pecado tanto quanto pecamos, ele não precisaria morrer. Então o motivo principal pela morte de Jesus é o pecado da humanidade. Ele precisou morrer para que a humanidade fosse salva. Então essa é uma mensagem muito dura para que você chegue em alguém
e pregue essa palavra. É muito mais fácil você chegar em alguém e falar assim: Jesus te ama, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele quer salvar você, quer salvar a sua família, Ele quer fazer com que você prospere, Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai restaurar o teu casamento, enfim, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Essa é uma mensagem muito mais atrativa. Essa é uma mensagem que enche a igreja. Agora, uma mensagem que você mostra para as pessoas o quão depravadas, pecadoras e imerecedoras da salvação, da graça de Deus que elas são, esvazia igrejas. Porque dói você ouvir algo que fira o teu ego. Nós não queremos que alguém nos confronte, né? E aí nós assumimos uma postura de dizer o seguinte: meu pecado é eu e Deus. Eu resolvo com Deus. Não é? Normalmente essa é uma desculpa de que quem usa porque quer continuar pecando e não quer que ninguém interfira. Não, eu e Deus. Se eu estou pecando, é eu e Deus, vamos resolver com Deus. Irmãos, muita coragem da nossa parte de falar uma frase dessa, porque deveria ser exatamente aquilo que mais nos preocupa, né? Ter que resolver com Deus os nossos pecados. Glória a Deus, porque Ele é misericordioso o bastante e continua nos perdoando. Então, a mensagem pela qual nós somos chamados, né, a pregar é uma mensagem de arrependimento e de remissão de pecados. Agora, por isso, a grande importância daquilo que nós vimos no primeiro ponto, sobre sermos, antes de mais nada, o quê? Exemplos. Porque a partir do momento que você prega arrependimento de pecados, muitas pedras vão se levantar contra você. Não é? Nós precisamos nos lembrar do texto que também nos machuca, né, que nos lembra que nós precisamos olhar primeiro para a trave que está no nosso olho, antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão. Isso fala sobre exemplo. Como que eu prego arrependimento de pecados, vivendo uma vida submerso num lamaçal de pecado? Que exemplo eu sou para isso? Não é? Por isso que viver o Evangelho é muito mais importante, primordial e essencial do que falar do Evangelho primeiro. Certo? É por isso que a Bíblia fala aos pregadores, aos pastores, que o fardo deles é um pouco mais difícil de carregar, porque existe um preço maior a ser pago para essas pessoas. Né? Por quê? Porque você é visado, essas pessoas são pessoas que são visadas de formas que a gente nem sabe. Né? E por isso que o exemplo, uma vida de exemplo, né, do Evangelho é muito importante para que nós tenhamos as possibilidades e as ferramentas, as armas corretas para falar do Evangelho, para pregar um Evangelho verdadeiro, de arrependimento e de remissão de pecados. No versículo 49, Jesus diz as seguintes palavras aqui, ó. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Qual que é a promessa de Deus que Jesus diz que está enviando aqui naquele momento? O Espírito Santo. Né? Essa é a promessa que Deus deixou. Né? Deus, Ele prometeu que não nos deixaria desamparados quando Jesus já não estivesse mais entre nós fisicamente falando. Então Ele promete que Ele vai enviar o Seu Espírito, que nos consolaria e que estaria presente também em todos os dias das nossas vidas. Ok? Só que Jesus, além de afirmar essa verdade da promessa de Deus, Ele também faz uma recomendação aqui. Ele fala assim: permaneçam na cidade até que recebam revestimento do alto. E o que Jesus quer dizer com isso? Quando nós nos convertemos ao Evangelho, irmãos, o Espírito de Deus ele passa a habitar em nós, ok? Esse é um assunto já entendido. Por isso, só que assim, não é só isso que acontece na nossa vida. Né? Por quê? Porque o fato do Espírito Santo de Deus passar a habitar em nós, não faz com que nós já nos tornemos da noite para o dia
totalmente conhecedores da palavra, né? Conhecedores das leis do Senhor, dos assuntos que envolvem os pontos centrais da fé. Não, muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós somos encontrados por Jesus no pior dos piores momentos das nossas vidas. E aí nós somos transformados por Ele. Porém, a partir deste encontro, começa uma vida de santificação. Uma vida que nós precisamos buscar conhecer mais e mais a Deus, entender mais e mais sobre Ele e sermos capacitados disso, ok? Vamos pensar lá nos discípulos, por exemplo. Eles foram chamados, eles foram escolhidos ali a dedo pelo próprio Jesus, né? Eles aceitaram esse chamado, ou seja, eles passaram a caminhar então lado a lado com Jesus, viver uma vida de proximidade com Jesus, certo? Só que somente durante a caminhada, né, nesse processo de caminhada de dias e dias, anos e anos caminhando com Jesus, é que eles foram recebendo a capacitação necessária para que aqui num momento como esse, eles pudessem então ser, motivados por Jesus e instigados por Jesus a ir e pregar o Evangelho. Esse momento de Jesus falando com os discípulos é Jesus, depois de ter ressuscitado, que aparece a eles ali, ou seja, depois de anos e anos de caminhada com os seus discípulos, Jesus morreu, ressuscitou, né? E ele se apresenta aos seus discípulos ali, depois de ter ressuscitado, fica com eles, come com eles e fala essas palavras para eles, que eles precisam ir. Só que fiquem na cidade até que vocês recebam o revestimento que vem do alto. O que Jesus está falando aqui para os discípulos então? É que eles não tinha como, não existia a possibilidade deles irem pregar o Evangelho sem que antes eles fossem capacitados pelo Espírito Santo, sem que antes eles fossem revestidos pelo Espírito Santo nas suas vidas. Qual que é o momento que o Espírito Santo nos reveste? A partir do momento que nós recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, né, e entendemos o que Ele fez por nós, e então Ele passa a habitar em nós. Só que precisa, a partir daí, um processo acontecer, que nos traga maturidade. Mas entenda o que eu quero dizer. Isso não quer dizer que uma pessoa ela não possa falar do amor de Deus, né, sobre aquilo que Deus fez na sua vida, sobre a mudança de vida que ao se encontrar com Jesus, você experimentou. Isso não quer dizer isso. Não quer dizer então que você precisa passar anos e anos e anos dentro de uma igreja aprendendo mais e mais, para só então você ir pregar o Evangelho. Não é isso. Só que nós não podemos, por exemplo, pegar aqui um recém-convertido, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e mandar ele para o campo missionário, para ele pregar o Evangelho. Não tem como. Por quê? Porque ele não tem maturidade suficiente para isso. Cabe à igreja, a nós, né, como membros do corpo de Cristo, como responsáveis pela pregação do Evangelho, capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas. Cabe a nós disponibilizar ensino a essas pessoas, para que elas sejam alimentadas cada vez mais, e no decorrer da sua vida, no decorrer do seu dia a dia, ela vá tendo mais e mais capacidade, mais e mais oportunidades irão aparecer, e essa pessoa irá pregar o Evangelho. Todos nós, a partir do momento em que fomos chamados por Deus, e fomos revestidos pelo seu Espírito, nós temos o dever para com Ele de anunciar do Evangelho da salvação. Só que nós temos também o dever de, como cristãos, como aqueles que receberam o Espírito, o dever de alimentar o Espírito, para que o Espírito se fortifique em nós. Para que nós, a cada dia, como que nós deixamos o Espírito forte? Bíblia e oração. Essa é a dieta do Espírito. Bíblia e oração, é isso que fortalece, é isso que traz conhecimento, é isso que traz raiz, é isso que traz profundidade para que nós sejamos capazes de, ao pisar os nossos pés lá fora, falarmos de um amor que corrige, de um amor que nos incentiva a nos arrependermos dos nossos pecados. E aí sim, através disso, desfrutar, né, por que não,
desfrutar das bênçãos do Senhor. Só que a nossa pregação, ela começa de trás para frente, na maioria das vezes. Né? Nós falamos, não, vem, está tudo bem, Deus vai te abençoar. Aí no meio do caminho, a pessoa vai perceber que ela tem que se arrepender de alguma coisa, que ela tem que deixar de fazer uma coisa aqui, que tem algumas coisas que já não convém mais tanto ela fazer. Enfim, né? Então, a gente acaba dificultando o processo do evangelismo. Porque nós estamos mais preocupados em apresentar os benefícios do Evangelho, né, da aceitação do Evangelho, do que apresentar aquilo que nós, como seres humanos, estamos devendo a Deus. Nós estamos devendo uma vida de retidão ao Senhor. Ele nos criou para sermos santos, e nós nos desviamos. Não foi Ele que se desviou de nós. E mesmo assim, Ele continua nos achando. Ele continua nos buscando, Ele continua nos resgatando. Amém? E para finalizar, irmãos, nós precisamos aqui destacar algo sobre o quanto é importante, dentro da ideia do evangelismo, da pregação da palavra, o nosso compromisso com a verdade do Evangelho. É sobre isso que nós estamos falando. É um assunto muito sério, é um assunto muito urgente nas nossas igrejas, nas nossas congregações. É importante, é extremamente importante que nós falemos, que nós precisamos voltar ao Evangelho de Cristo. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 até o 9. Abre aí na sua Bíblia se você tiver. Gálatas 1, de 6 até o 9. Diz assim o texto, ó. Todo mundo achou? Versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, que esse seja amaldiçoado. Verso 9, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado, banido, considerado como impuro. A maneira como Paulo ele inicia aqui o versículo 6, dizendo que ele está surpreso, não quer dizer que ele esteja contente com aquilo que está acontecendo aqui na igreja dos Gálatas, né, na Galácia. Ficou bem claro aqui pelo tom, né, que ele usa aqui nas palavras dele. Paulo ele está surpreso, a ideia da surpresa dele é com a facilidade com que os Gálatas estão sendo influenciados por uma pregação que em nada se parece com a verdadeira mensagem do Evangelho, que o próprio Paulo ensinou a eles, que o próprio Paulo disponibilizou tempo para ensinar. O que acontecia aqui nesse período? A religião judaica, ela estava sendo fortemente pregada, as práticas judaicas da velha aliança, né, e o jugo ali que se colocava, baseado nas leis da antiga aliança, estavam sendo pregados de uma forma muito forte, veemente, batendo em cima daquele cristianismo que Paulo apresentou, daquele evangelho de Cristo que Paulo apresentou. E muitos, né, da igreja de Gálatas aqui, estavam sendo influenciados por essa pregação. Então a ideia da carta de Paulo aqui aos Gálatas era justamente de combater e fazer com que a igreja da Galácia voltasse para o centro do ensino da pregação de Paulo, né, para o centro do ensino do verdadeiro evangelho de Cristo. A preocupação aqui de Paulo com a pureza da mensagem do Evangelho era tão grande, irmãos, que ele diz que até mesmo os apóstolos, ou até os anjos do céu, se viessem pregar algo que não fosse,
que não fosse digno, que não fosse coerente com aquilo que era o verdadeiro evangelho de Cristo, que essas pessoas e até anjos fossem destruídos por Deus, fossem amaldiçoados por Deus, considerados anátema. Então, Paulo ele se preocupava muito que se mantivesse uma ordem, que se mantivesse uma coerência na mensagem do Evangelho, na verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo. Irmãos, é interessante nós vermos Paulo, há mais de 2000 anos atrás, né, colocando ali muito empenho em combater algo assim. Por quê? Porque hoje estamos aqui, século 21, ano de 2022, passando exatamente pelas mesmas coisas. Ou não? Né? Às vezes nós pensamos, irmãos, que a nossa luta, né, que a nossa batalha em relação a defender o verdadeiro evangelho de Cristo, se trata de entrar em discussões e debates com pessoas de outra religião, com os ateus, ou pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Só que, na verdade, irmãos, o nosso maior desafio, que nós não percebemos na grande maioria das vezes, é que os maiores vilões, preste atenção nisso, os maiores vilões da pregação pura do Evangelho, verdadeira do Evangelho, estão dentro das nossas próprias igrejas. O que nós vemos com mais facilidade hoje, por exemplo? Nós vemos igrejas que se dizem igrejas cristãs evangélicas, pregando um cristianismo sem Cristo. Não é verdade? Nós vemos pessoas pregando, usando um discurso do perdão sem arrependimento. Não vem que Deus vai te perdoar. Depois nós vemos o que acontece. Não tem pregação de arrependimento. Tem pregação que Deus perdoa, mas não tem pregação de arrependimento verdadeiro e mudança de vida. Tem pregação da salvação que acontece sem regeneração, sem mudança de caráter, sem mudança de postura, sem mudança de rota. É aquela salvação que você recebe pela graça, de graça, como se ninguém tivesse sofrido para que você recebesse. E tudo bem, está tranquilo. É isso que nós vemos com grande frequência sendo pregado. Nós vemos também sendo pregado com muita frequência a beleza do céu, né, as grandes maravilhas que nós vamos desfrutar ao entrarmos no céu, sem trazer o contraste do caos que será o inferno. Nós precisamos pregar também sobre a realidade de um inferno, porque ele existe. Tal qual o céu existe, o inferno está ali, para aqueles que serão condenados. E o oposto do que é o céu, a porta para o inferno é bem larga. E cabe muita gente, né, para entrar de monte de uma vez. E nós vemos as nossas igrejas, pregando esse evangelho fácil. Esse evangelho que não requer de nós nenhum tipo de sacrifício. Não, Deus não quer sacrifício. Não, nós somos o sacrifício vivo que Deus quer. Nós somos constantemente ensinados e incentivados na Bíblia a anularmos a nossa própria vontade. Não é verdade? Então, irmãos, nós não podemos ceder. Assim como o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja dos Gálatas, dos irmãos da igreja lá na Galácia, incentivando, mostrando para eles, vocês estão se deixando levar por um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Essa deve ser uma chamada de atenção para nós, para os nossos dias. Nós não podemos mais aceitar uma pregação de um evangelho que é frouxo, barato, mentiroso. Nós precisamos ter zelo, nós precisamos lutar com a mesma força pela pureza do evangelho que Paulo faz. Paulo, ele chega aqui aos extremos de dizer que se alguém pregar um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado por Deus. E ele não livra nem os anjos disso. Você imagine nós. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Tanto com aquilo que nós falamos, expressamos e tentamos contagiar, quanto aquilo que nós ouvimos. A frase que eu sempre digo,
Não é porque tem fala de Deus no meio da frase que vem de Deus. Não é porque falou em nome de Jesus que está sendo em nome de Jesus. Tem gente usando o nome de Jesus para falar de coisas que Jesus nunca falou, que o Evangelho nunca falou. Qual que é a nossa consciência? O que nós precisamos sair daqui entendendo? O verdadeiro Evangelho de Cristo, irmãos, anuncia a vinda de Jesus e o seu ministério na terra, anuncia a morte pela cruz, a morte pelo perdão dos nossos pecados, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, conforme as Escrituras nos mostra. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ensina o quê? Que para nós sermos incluídos na obra salvadora de Jesus, nós precisamos crer nele como o único que pode nos salvar e demonstrar isso. Não é só crer, é demonstrar que nós cremos. Porque falar que nós cremos é muito fácil, mas nós provamos que cremos em Cristo quando nós de fato obedecemos a Ele. Então nós demonstramos que nós cremos nesse Evangelho, nós cremos nesse Jesus que nasceu, viveu, proclamou o Evangelho, morreu e ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, quando nós de fato reconhecemos o quanto nós somos pecadores, reconhecemos a nossa necessidade de sermos perdoados por Ele, e assim nós passamos a viver as nossas vidas de forma diferente àquela que nós estávamos acostumados. Nós passamos então por uma mudança radical de vida, de postura, de pensamento, de atitudes. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos deixar de pecar. Eu sempre falo sobre isso aqui, nós vamos ser pecadores enquanto nós existirmos. Só que nós não podemos nos conformar com isso. Nós precisamos viver as nossas vidas fugindo da aparência do mal. Nós precisamos viver as nossas vidas correndo para perto de Deus. E quando nós pecarmos, reconhecermos prontamente isso, nos arrependermos disso. É disso que se trata a santificação das nossas vidas. Reconhecer todo dia o quanto nós somos pecadores e buscar todos os dias pecar menos, sermos menos pecadores. Então, o verdadeiro Evangelho de Cristo, irmãos, prega sobre a vinda de Jesus, sobre a sua obra na terra, prega sobre a sua morte, o que a sua morte fez por nós, por que Ele morreu por nós, prega que Ele ressuscitou para virá nos buscar, e prega que nós precisamos crer, nos arrepender e mudar de vida, servir a Ele, seguir a Ele todos os dias das nossas vidas. Essa é a mensagem do Evangelho que nós não podemos abrir mão de pregar. Essa é a pregação do Evangelho, irmãos, que nós devemos estar comprometidos todos os dias em levar adiante. Jesus orou por nós, antes de ser traído, para que nós recebêssemos proteção do Pai, sabedoria do Pai, para pregarmos uma mensagem de arrependimento e remissão de pecados. Que nós não venhamos corromper essa mensagem. Jesus orou por nós. Lembre-se disso. Jesus orou por você, para que você pregasse, para que você vivesse uma vida de arrependimento e remissão de pecados, para que você proclamasse uma mensagem de arrependimento e remissão de pecados. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E nós sabemos, Pai, que onde a sua palavra atinge, ela deixa marcas. Obrigado por isso, Deus. Que nós possamos, Pai, sair daqui nessa noite com temor em nossos corações, com um sentimento, Pai, de cuidar da mensagem da cruz, da mensagem do verdadeiro Evangelho de Cristo. Que nós possamos sair daqui, Pai, empenhados em pregar um Evangelho que salva, que transforma, que cura sim, mas um Evangelho que exige de nós arrependimento e remissão de pecados. Que nós, Pai, antes de pensarmos em anunciar desse Evangelho, que possamos viver esse Evangelho.
no mais íntimo do nosso ser, naquele momento em que estamos sozinhos e ninguém mais está nos vendo, que nós possamos ser fiéis a esse evangelho, fiéis a essa palavra. Que nós possamos, Pai, lutar para fugir do pecado, para fugir da aparência do pecado. E possamos ser cada dia mais, Deus, parecidos com o Senhor. Possamos ser cada dia mais fiéis à Tua palavra. Que nós possamos desejar isso, Pai, no íntimo do nosso ser. Que nós não nos contentemos, Pai, com um evangelho raso, barato, vazio, frouxo, que não nos traga raízes. Que no primeiro vento, Pai, nós nos deixemos levar, Pai, por uma vã doutrina. Nós queremos estar firmados na sã doutrina que vem do Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ouvir as verdades da Sua palavra. E que isso nos constranja de tal forma que nós não saibamos mais viver as nossas vidas de outra forma, a não ser para Te servir. É isso que nós Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém?